Bom, vamos à Ásia. Os países asiáticos vêm se destacando economicamente há algumas décadas e devem se tornar o principal motor das atividades econômicas já no século XXI. Mas antes, um pouquinho do relevo, da hidrografia, dos recursos minerais e energéticos desse colosso continental que é a Ásia. É no continente asiático que estão localizadas as montanhas mais altas do mundo. O Everest, com cerca de 8.848 metros acima do nível do mar, e a K2, que é uma montanha de dificílima escalada, com seus 8.611 metros de altitude. Ambos na Cordilheira do Himalaia, que é nada mais nada menos do que uma fratura de um choque das placas tectônicas da Eurásia e da Índia. Tudo isso sendo parte do Planalto do Tibete, ou do Tibete, como os portugueses gostam de falar. O deserto de Gobi, na China, é um dos maiores do mundo e está numa área acima dos 1.000 metros de altitude. Além do deserto de Gobi, a Península Arábica também é uma imensa área desértica. Não bastasse tantos números, a maior depressão da Terra também está na Ásia. O Mar Morto, com seus 392 metros abaixo do nível do mar, fica entre Israel e a Jordânia. E dizem que é tão salgado que não nasce nada lá dentro. Nem um peixinho. Relembrando os tipos de relevo, para ninguém esquecer nunca mais: cordilheiras, planaltos, planícies e depressões. E as depressões podem ser relativas e absolutas, né? Relativas quando elas estão acima do nível do mar e absolutas quando estão abaixo do nível do mar. Na Ásia, encontram-se alguns dos maiores rios do mundo. Na China, por exemplo, estão situados o rio Yangtze, que é conhecido como o Rio Azul, que é o terceiro maior rio do mundo, com cerca de 6.300 quilômetros de comprimento. O Amazonas e o Nilo disputam há séculos o título de maior rio do mundo. Eu acho que é o Amazonas. Ele é muito usado para o uso humano, para o abastecimento, para o uso da indústria, para o transporte, além de abrigar a hidrelétrica das Três Gargantas, que atualmente é a maior hidrelétrica do mundo. Outro rio importantíssimo para a China é o rio Huanghe, ou Rio Amarelo, que tem 5.464 km de comprimento, também é um dos maiores rios do mundo, e é extremamente usado para o transporte e o abastecimento humano, agrícola e industrial, e muito provavelmente em suas margens teria surgido a civilização chinesa. Os dois rios nascem no Planalto do Tibete. O rio Indo, apesar de também nascer na China, é um rio fundamental para o Paquistão, pois atravessa o país de ponta a ponta. Tem 3.200 quilômetros e é um rio transfronteiriço, porque ele nasce na China, corre pela Índia, ali na região da Caxemira, e chega ao Paquistão, atravessa o país inteiro e deságua no Mar Arábico. Suas águas são usadas basicamente para a agricultura e para o abastecimento humano. Outro rio extremamente importante para a região é o rio Ganges, que tem características muito peculiares. O rio Ganges, ele nasce na Índia e percorre seu curso até Bangladesh, quando deságua no maior delta do mundo, o Delta do Ganges. São 2.500 quilômetros com um grande volume de água e suas águas são usadas para irrigação, abastecimento humano. Mas tem um detalhe: ele, como é considerado um rio sagrado para os hindus, não são construídas barragens que impediriam seu curso natural, o que é contra a religião deles. Todo hindu, alguma vez na vida, tem que se banhar nas águas do Ganges. Só que o rio atravessa cidades enormes e importantes e, consequentemente, acaba sendo muito poluído, o que traz problemas ambientais sérios ali para aquela região. Na Península Arábica ainda se encontram o rio Tigre e o rio Eufrates, e foi justamente nas margens do Tigre e do Eufrates que muito provavelmente surgiram as primeiras civilizações. Os primeiros núcleos urbanos de que se tem notícia estão ali, naquela região. O rio Tigre possui 1.900 quilômetros, nasce na Turquia, passa pela Síria, pelo Iraque e pelo Irã.
É um rio fundamental para o abastecimento de cidades como Bagdá, por exemplo. O rio Eufrates tem 2.780 quilômetros, é um rio bem maior e também nasce na Turquia. Passa pela Síria e pelo Iraque. A Rússia, na sua parte asiática, que é a maior parte do país, diga-se de passagem, quem já jogou War sabe disso, e a China possuem gigantescas reservas de carvão mineral e de gás natural. O gás é exportado para muitos países da Europa. Na Península Arábica, com grande destaque para a Arábia Saudita, mas também presente do Iêmen ao Irã, o petróleo é que dá as cartas. Lembrando que a costa da Rússia também é riquíssima nesse produto. Além disso, em países como a Índia, Myanmar e China, há grandes reservas de manganês, estanho e cobre. O continente se distribui da linha do Equador, na região da Indonésia, Malásia, Singapura e Timor-Leste, passando por quase todo tipo de clima: equatorial, tropical, subtropical, temperado, mediterrâneo, semiárido, desértico quente, desértico frio, frio de altitude polar. Porém, a maior parte do continente apresenta os climas frio e temperado. No Planalto do Tibete, predomina o clima frio de altitude, com temperaturas bastante baixas ao longo do ano todo. A região tropical e equatorial do continente asiático é sujeita a chuvas constantes. Portanto, é uma região de alta pluviosidade. Mas existem áreas desérticas na Península Arábica e na região central da China. A variação nessa pluviosidade ao longo do ano ocorre muito por causa da diferença de temperatura entre o oceano e o continente, gerando as monções, que são caracterizadas por ventos sazonais que trazem, ora, massas de ar úmidas provenientes do oceano, chamadas de monções oceânicas, e, ora, massas de ar secas provenientes do Himalaia, chamadas de monções continentais. O problema é que nesse ciclo anual, as monções de verão trazem chuvas torrenciais e imensos problemas para a população, e as monções de inverno ou continentais trazem períodos de estiagem. A seca pode gerar falta de abastecimento de água e gerar grandes tragédias ambientais e sociais. E tudo isso foi só a parte física. Ainda vamos fazer uma outra aula com a parte econômica, política e social desse continente tão pouco conhecido da gente, mas tão gigantesco. Ok? Até a próxima aula.